Olá, tudo bem? Retornamos para mais um bate-papo e vamos continuar com a nossa conversa com a criança com déficit de atenção. No último bate-papo nosso, nós fizemos toda a conversa da criança que tinha a birra, tá certo? Que essa birra vai até os 3 anos e meio, 4 anos de idade, para depois você já ter aquele paciente que vai ter uma patologia, que é o déficit de atenção, acompanhado da hiperatividade e da impulsividade. Nós falamos da criança que tinha o déficit de atenção sem ser hiperativa, e agora a gente estava colocando o paciente com déficit de atenção com a hiperatividade e impulsividade. Chegamos até o ponto de falar que existia o tratamento após o diagnóstico ser feito com exames que seriam a audiometria, o processamento auditivo central, que a gente pudesse mensurar o quanto existia de dificuldade e o déficit de atenção. E terminamos o bate-papo anterior dizendo que existia o tratamento, que o tratamento era medicamentoso e o tratamento era feito com terapeutas. Então, vamos continuar daí. As terapias são muito importantes e não existe um tratamento para o déficit de atenção sem terapia. Sem o medicamento, ele até pode ocorrer, tá certo? A criança que tem esse déficit de atenção num nível bem leve e tal, muitas vezes só com a terapia ela vai para frente e se desenvolve. Então, cada neurologista, cada médico tem a sua maneira de trabalhar. E eu estava dizendo o seguinte, que antigamente eu já fazia o diagnóstico e já passava o remédio e depois que eu mandava para o terapeuta. E muitas vezes essa criança chegava no terapeuta medicada e o terapeuta achava que a criança não tinha nada, porque ela estava com o medicamento exatamente naquela hora que ela ia fazer a terapia. Então hoje eu já não faço mais isso. Eu normalmente faço o diagnóstico, encaminho para as terapias e deixo essa criança passar pelo menos 1 mês com o terapeuta, que é, no caso do déficit de atenção, a fono e a psicóloga. São os básicos, né? Pelo menos 1 mês, para ver se essa fono consegue trabalhar sem a ajuda do remédio, para ver se essa psicóloga também consegue trabalhar na parte comportamental dessas birras e do não aceitar o não, ou então daquela agressividade, ou de ser impulsivo, de jogar tudo, sem o medicamento. Dependendo de como vêm esses relatórios, aí a gente vai passar a fazer uso do medicamento. No Brasil, nós temos 3 tipos de medicamento, todos os 3 da mesma família, né? Nós temos aqui a Ritalina em várias dosagens, e a Ritalina ela pode ser a simples, que ela vai ter uma duração de 5 horas, mais ou menos, ou a Ritalina LA, que é de liberação lenta, então ela vai durar muito mais tempo. A LA, ela é aconselhada para aquelas crianças que passam o dia todo na escola, né? Elas estudam em período integral. Todas as crianças se dão muito bem com esse remédio? Eu diria que a maior parte, mas nem todas, né? Então você tem algumas crianças que a Ritalina deixa mais irritado, ou que provoca taquicardia, ou que a criança não se sente bem, e aí você vai partir para outra linha de medicamento. Mas esses que são neuroestimulantes, né, que é a Ritalina, o Concerta, ele não tem a versão simples, ele é todo de liberação lenta, né, então ele dura várias horas, 8 horas, 10 horas, depende do paciente. E você tem o Vyvanse, que também a liberação é mais lenta. Então, o único que tem uma liberação com menos tempo é a Ritalina. Eu diria assim que 80% dos pacientes, nas várias faixas etárias, tá certo? Se dão muito bem com esses neuroestimulantes. O neuroestimulante ele vai agir no córtex cerebral, ele vai aumentar o nível da noradrenalina, ele vai aumentar o nível da dopamina, vai fazer com que a criança se concentre mais. E não é só isso que esse remédio faz. Ao você se concentrar mais, você baixa o nível de hiperatividade da criança. Então você consegue realmente baixar esse nível. Então aquela criança super agitada, quando você dá o remédio dessa linha,
ela diminui essa agitação. Então, sabe, uma coisa está entrelaçada à outra. Eu melhoro o nível de concentração e também diminuo a agitação. E isso é trabalhado em conjunto com a terapia, tá certo? Às vezes eu posso dar meio comprimido, às vezes eu posso dar um comprimido inteiro. Às vezes a criança não se dá bem com aquele remédio da liberação lenta, então ela toma 2 comprimidos no dia, 2 comprimidos que vão ter um efeito aí de 5 horas cada um, mas que ela se sente melhor, tá certo? Tudo isso tem que ter um acompanhamento médico. Tudo isso a mãe tem que conversar com o neurologista, tem que ver, muitas vezes a gente tem relatórios das professoras. Quando a gente começa a dar o medicamento que essa criança já ia numa fono ou num psicólogo, a gente pede para que esses profissionais observem se ao introduzir o medicamento ficou mais fácil trabalhar com eles, tá certo? E normalmente a gente tem uma boa aceitação dos terapeutas, eles ajudam bastante a gente com esse tipo de informação. Fora isso, você tem aquela criança que, apesar de você dar esse remédio, apesar dela se dar bem com esse remédio, ela ainda tem aquela parte impulsiva, tá certo? Que ela vai agredir, ela vai jogar, ela vai gritar, ela não vai aceitar o não e muitas vezes esse remédio eu não consigo controlar só com ele. Daí nós temos outros tipos de medicamentos, né? Aí a gente parte para a linha numa dose muito baixa do Neuleptil, que vai acalmar um pouco mais a criança, tá certo? Você tem a linha da risperidona, que também em doses muito baixas vai melhorar o humor dessa criança. Então aí vai depender do médico o que ele vai poder fazer de associação. Esses remédios viciam? A Ritalina e os neuroestimulantes, teoricamente, não. Tanto é que a gente só usa esses remédios, por exemplo, na hora da aula. Então, se eu tenho uma aula das 8 às 5 da tarde, eu vou tomar um LA no dia que eu tenho aula. O dia que eu não tenho aula, eu não tomo. Se eu vou para a escola das 8 ao meio-dia, eu tomo o simples. E, eu tomo à tarde também, só se você tiver a terapia. Muitas vezes eu preciso tomar o remédio para a terapia com a fono, onde eu tenho que prestar muita atenção. Às vezes na terapia com a psicóloga não precisa. Muitas vezes na terapia às vezes a criança, quando ela começa a prestar atenção, a gente começa a perceber que ela tem uma deficiência de escrita. A escrita dela é muito lenta. Então a gente manda na TO para ser trabalhada essa escrita. E também, às vezes, na TO eu não preciso do remédio. E sábado e domingo, que não tem aula, férias e tudo mais, eu não tomo. E a criança não modifica em nada. A única coisa que esse remédio modifica é fazer com que ela preste atenção e fique um pouquinho mais quieta, tá certo? E a risperidona? A risperidona, na verdade, você vai trabalhar o cognitivo da criança com essa medicação, né? Você vai ajudar aquela criança que tem essa impulsividade e que ela gosta de jogar as coisas, de bater nos outros, não aceita não, fica esperneando. Então você pega assim uma criança mais ou menos de 6 anos de idade, que ela está completamente fora da idade de fazer esse tipo de birra, né, entre aspas, porque já deixou de ser uma birra, e ela faz isso constantemente. Então a medicação vai ajudar o psicólogo a conseguir trabalhar mais com ela, mesmo a família, de conseguir fazer com que ela compreenda melhor as coisas. Tem alguma outra linha de medicação? Sim, tem. Nós temos a linha da homeopatia comportamental, que em algumas crianças funcionam muito bem, em outras crianças não. Tudo isso tem que ser experimentado. E ainda, quando a criança não se dá com nenhum desses remédios, a gente ainda tem a linha dos antidepressivos, que também funcionam em nível de concentração, e vai por aí afora uma gama de medicamentos que você pode ir experimentando para ver com qual o seu paciente melhor se identifica. E aí, depois que eu fiz toda essa terapia, e aí eu passei anos fazendo isso, então nós estamos falando de uma criança de 4, 5 anos de idade, que vai fazer esse tipo de tratamento até os 8, 9, 10 anos, né? E depois?
Bom, depois a gente tem que ver se a gente tem que continuar, se a criança consegue caminhar por ela própria, se ela teve um bom aprendizado, né? Mas só essa terapia com a fono e com a psicóloga é válida? Não. Porque muitas vezes eu pego essa criança no terceiro ano da escola. E ela precisa também do acompanhamento de uma psicopedagoga. Para que vá, né, que ela vá evoluindo essas lições que a escola passa, esses trabalhos que devem ser feitos, tá certo? Mas nós temos um problema sério nas escolas brasileiras aqui, né, as municipais, as estaduais, mesmo às vezes as particulares. Quando você indica essa psicopedagoga, ela vai desenvolver o trabalho que a criança está vendo naquele momento. E isso é de um valor muito grande. Mas o que a gente tem que ficar atento é o seguinte: será que essa criança consegue deslanchar sem esse profissional? Porque muitas vezes ela tem um profissional, o profissional vai falando, ela vai conseguindo fazer. Você tira o profissional, ela não consegue fazer. E aí a gente tem que analisar se lá para trás, sabe, no primeiro, segundo ano, se a criança tem essa base. Porque se naqueles anos ela não estava num tratamento para esse transtorno do déficit de atenção, ela praticamente não conseguiu fixar nada do primeiro e do segundo ano. E será que isso não está fazendo falta para que eu consiga deslanchar no terceiro? Então, pais e mães, é muito importante você observar se aquela base, né, principalmente os pedagogos, se aquela base do primeiro e segundo ano, a criança conseguiu assimilar. Porque se ela não assimilar o pilar, né, o fundamental, ela não consegue ir para frente. E isso ocorre em qualquer tipo de atividade que você vai desenvolver. Se você não souber fazer você não é subir o primeiro degrau, você não vai subir o segundo, não vai subir o terceiro. Então, a gente tem que ter essa estrutura. E por que eu estou falando isso? Porque a atividade e esse transtorno do déficit de atenção, ele não tem cura. Por mais que a gente trate, ele não tem cura. A pessoa tem que se adaptar a isso. Tá certo? Ela tem que saber que existe aquilo, então ela vai crescendo, ela vai vendo que ela tem que prestar mais atenção, ela vai entendendo que ela tem que escrever, ela vai entendendo que ela não pode fazer aquilo, ela vai aceitando as regras, tá certo? Mas a cura, eu tomei um remédio, eu fui na terapeuta e eu curei? Não. Então é o tempo todo que você tem que estar olhando, principalmente nos primeiros anos de formação, ali até o final da adolescência, se eu estou conseguindo acompanhar todo o programa, se eu estou conseguindo me desenvolver. E isso é possível? Claro que é possível. Né? Você tem advogados, médicos, juízes, todos tiveram déficit de atenção e conseguiram superar isso. Então, através desses treinamentos, você consegue superar. Você pode, vamos supor, não ter aquela área voltada à parte intelectual, à parte de memorização, aquele estudo, mas você pode ter a parte motora, que você desenvolva um bom trabalho. Então, tudo isso tem que ser observado. E por que eu falo que isso é uma coisa muito importante? Porque isso tem que interligar todas as terapias, entendeu? E é uma coisa assim, que eu dependo da fono, eu dependo do psicólogo, eu dependo do neurologista, eu dependo da psicopedagoga, né, eu dependo do professor, eu dependo da família. Tudo tem que estar interligado para que essa criança consiga se desenvolver. Então, eu estou na psicopedagoga, mas ela percebeu que eu estou no terceiro ano, mas eu não sei fazer a lição que era do primeiro. Então, muitas vezes eu vou ter que voltar. Eu vou ficar reprovado? Não. A gente tem que pôr paralelamente alguém explicando e essa criança agora no tratamento conseguir firmar essa base do primeiro e do segundo ano do colégio. O nosso tempo já deu, né? O próximo bate-papo nosso, nós vamos continuar com o déficit de atenção? Não, o déficit de atenção nós já falamos praticamente, mas nós vamos falar de uma patologia muito parecida e que confunde muito as professoras, as mães, os pais, né? Até mesmo os médicos, que é o TOD, que é o transtorno opositor e desafiador da criança. Então nós vamos mostrar as diferenças para você e existem diferenças de tratamento também. Eu falo aqui de Nova Odessa, estou contando com o apoio de todos vocês, né, nas próximas eleições, porque eu sou candidata, sou vereadora,
E o meu número é 45444. O pessoal falou que eu não posso esquecer de falar o número, vou repetir, 45444. E nós estamos aqui desenvolvendo todo um programa que tem como carro-chefe, tá certo? O tratamento das crianças com problemas, né, de atenção na escola, déficit de atenção, o próprio TOD e as crianças autistas. E para isso a formação do Centro de Desenvolvimento Neurológico, onde nós vamos ter todas essas especialidades trabalhando e atuando, junto ao munícipe de Nova Odessa, num primeiro estágio, tá certo? No decorrer dos nossos bate-papos, um pouquinho mais para frente, a gente vai desenvolver toda a minha campanha, que não é baseada só nesse Centro de Desenvolvimento Neurológico Infanto-Juvenil. Existem muitos outros programas que têm que ser desenvolvidos para trazer a saúde da criança, do adolescente e mesmo do adulto jovem dentro da nossa cidade. Quero agradecer a sua participação, estou gostando muito do ânimo do pessoal, de perguntar, da gente ter que dar respostas, de saber as suas dúvidas, isso faz com que a gente perceba o interesse da população. Deixe aí o seu like, o seu dislike, o seu comentário, sempre é muito bem-vindo. Nós estamos na rede social, no YouTube, no @doutora Silmara oficial, assim como no Instagram. E no YouTube você vai me encontrar como Silmara Castelar Rodrigues. Não se esqueça, a gente tem que mudar e mudar para melhor. Para vereadora, porque eu acho que nessa parte de saúde da criançada, realmente eu me esforcei muito e durante muitos anos para poder trazer o melhor para você. E o número de novo, que assim o pessoal vai ficar contente comigo, tá certo? É 45444. Vamos estar sempre juntos, sempre de mãos dadas, cuidando da nossa população, de nossa gente. Nova Odessa espera essa participação de você. Bye, bye. Nova Odessa vai mudar, Nova Odessa vai crescer. Com doutora Silmara você vai ver projetos básicos de visão pra unir a saúde e a educação. Qualidade de vida vai melhorar. Pra vereadora no 45444 você vai votar. Vamos sempre em frente, cuidando da nossa gente. Nova Odessa